Em 2004, a revista norte-americana Science, uma das mais conceituadas do mundo científico, publicou um artigo alertando que o Brasil poderia alcançar a capacidade de produzir até 63 ogivas nucleares por ano. As fontes desse vídeo estarão disponíveis aqui embaixo na descrição e eu recomendo que você assista até o minuto final. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Dizem que a Guerra Fria realmente começou nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. Todos sabiam muito bem que algum país iria assumir o posto de nação mais influente do planeta. Essa preocupação pairava no ar bem antes da queda da Alemanha. Podemos dizer que os Estados Unidos saíram na frente quando, no dia 6 de agosto de 1945, apresentaram a arma mais poderosa da humanidade até então. O Império do Japão colheu o que plantou e os Estados Unidos, por sua vez, aproveitaram a deixa para mostrar tanto para aliados quanto para rivais que seus arsenais possuíam armas capazes de devastar cidades inteiras. 4 anos depois, no dia 29 de agosto de 1949, a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear. Seria muita ingenuidade da União Soviética e dos Estados Unidos achar que o mundo inteiro ficaria sentado vendo os dois países desenvolvendo ogivas atrás de ogivas. Então, outros países passaram a desenvolver os seus próprios programas nucleares. Enquanto alguns países desenvolviam de forma mais explícita, outros países desenvolviam seus programas nucleares de forma mais discreta. Em 1957 foi fundada a Agência Internacional de Energia Atômica, que tinha como objetivo promover o uso pacífico da energia nuclear e inspecionar países que detinham usinas nucleares. Isso, no entanto, não foi o suficiente para evitar que outros países entrassem na corrida nuclear. Em 1970, entrou em vigor o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse tratado estabeleceu que apenas países que testaram bombas atômicas antes de 1967 teriam o direito de possuir esse tipo de armamento. Esses países são os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esses 5 privilegiados possuem o poder de voto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Esses 5 países podem manter seu armamento nuclear, porém não podem fornecer armas e tecnologias nucleares para outros países. É importante ressaltar que a Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte não fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear e mesmo assim possuem armamentos nucleares. Se você já acompanha o meu canal há um tempo, você provavelmente sabe que o Brasil, entre as décadas de 1970 e 1980, desenvolveu secretamente um programa nuclear para fins militares. Inclusive, a Argentina e o Brasil protagonizaram uma corrida nuclear na América do Sul. Para você ter uma ideia, durante o governo de Sarney, o Brasil chegou a dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio ao ponto de ser capaz de desenvolver uma bomba atômica. Então eu deixei aqui embaixo também na descrição os links dos meus vídeos que eu falo sobre esse assunto, sobre as bombas atômicas, os projetos atômicos, o programa nuclear brasileiro para fins militares. Eu deixei uma lista de vídeos aqui embaixo que são essenciais para você assistir e ficar por dentro desse assunto. Agora, vamos dar continuidade. No início da década de 1990, a comunidade internacional foi pega de surpresa quando veio à tona que o Brasil, durante o governo militar e durante o governo de Sarney, tinha claras intenções de desenvolver uma bomba atômica. O Brasil tinha conseguido desenvolver inclusive tecnologia independente de enriquecimento de urânio. Em 1991, o então presidente Fernando Collor realizou um ato simbólico na Serra do Cachimbo, onde havia um buraco com quase 400 metros de profundidade, onde iria ocorrer os supostos testes nucleares do Brasil.
A partir daí, ficou estabelecido que o Brasil usaria seu programa nuclear apenas para fins pacíficos e iria seguir todas as recomendações internacionais. Porém, somente em 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil passou a fazer parte oficialmente do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, desde 1991, o Brasil usa o seu programa nuclear apenas para fins pacíficos e seguindo todas as medidas internacionais. Porém, existe um grande porém. Por mais que o programa nuclear brasileiro seja usado para fins pacíficos, ele interfere em questões confidenciais de segurança nacional, ou seja, por mais que haja inspeção internacional, não se sabe ao certo qual é a real capacidade do programa nuclear do Brasil e muito menos não se sabe ao certo quais são as reais intenções do Brasil. E um episódio em 2004 deixou isso ainda mais evidente. Tudo começou em abril de 2004, quando o governo brasileiro não autorizou que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica analisassem as centrífugas de enriquecimento de urânio da fábrica de combustível nuclear de Resende. Na ocasião, a Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil alegou que os inspetores poderiam analisar registros, relatórios, materiais e outras informações que seriam o suficiente para apontar alguma irregularidade ou crime. Os inspetores não puderam ter acesso visual das centrífugas, pois isso de alguma maneira poderia afetar questões confidenciais e questões sobre a segurança nacional do Brasil. Afinal de contas, por mais que o nosso país utilize do programa nuclear para fins pacíficos, ainda assim as informações nucleares são estratégicas e estão sob a tutela da soberania do Brasil. Isso acabou causando um grande mal-estar entre o Brasil e a comunidade internacional. Pouco tempo depois, lá em meados de outubro de 2004, a conceituada revista norte-americana Science publicou um artigo chamado O Quebra-Cabeça Nuclear Brasileiro. Esse artigo foi escrito por Liz Palmer e por Gary Milheiler, do Projeto de Controle de Armas Nucleares. Esse artigo questionou a atitude do governo brasileiro e alertou a comunidade internacional. Afinal de contas, o Brasil, anos antes, buscava secretamente desenvolver armas nucleares. Segundo esse artigo, o Brasil afirmava que a fábrica de Resende estava enriquecendo o urânio apenas a 3,5%, o suficiente para abastecer os reatores nucleares de Angra dos Reis. Para se ter uma ideia, é necessário enriquecer urânio a 90%, visando armas nucleares. Só que a grande questão abordada nesse artigo da revista norte-americana Science é que o Brasil, naquela época, em 2004, tinha intenções de ampliar a fábrica de Resende, de construir mais uma usina nuclear em Angra dos Reis. Aí o artigo questiona: e se o Brasil do dia para a noite resolver começar a produzir armamentos nucleares? Segundo o artigo, se o Brasil de um dia para o outro resolver ter interesse em desenvolver armas nucleares, já terá meio caminho andado, isso porque já detém reservas de urânio enriquecido e também já detém a tecnologia necessária. Na época desse artigo, em 2004, o governo brasileiro estudava a ampliação da fábrica de Resende, estudava a construção de mais uma usina nuclear em Angra dos Reis e, de quebra, não autorizou os inspetores a analisarem as centrífugas. O artigo da revista Science alertou que, com a ampliação da escala de produção, se o Brasil mudasse de ideia, em 2014, já estaria produzindo até 63 ogivas nucleares por ano. Enquanto o governo brasileiro alegava que o motivo do veto foi apenas para preservar questões de defesa nacional, o artigo alegava que o verdadeiro motivo era esconder a origem das centrífugas. Isso porque tinha um cientista alemão, na década de 90, que estava foragido, acusado de vender desenhos de centrífugas de forma ilegal ao Iraque. Esse cientista alemão se chamava Karl-Heinz Schabe. Ele foi preso em dezembro de 1996, só que ele foi preso aonde? No Brasil.
O artigo publicado na conceituada revista norte-americana alegava que o Brasil provavelmente estaria escondendo centrífugas desenvolvidas a partir de desenhos vendidos clandestinamente pelo cientista alemão. Na época, o governo brasileiro criticou duramente o artigo. Odair Dias Gonçalves, que na época era presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, declarou, abre aspas, "É tanta desinformação que ficamos até chocados. Nos preocupou especialmente por ser a Science. Existe inclusive problema de datas. A inauguração da planta de centrífugas é de 1988, enquanto o tal cientista foi preso em 1996. Fecha aspas. Já se passaram 17 anos. Pela primeira vez em muito tempo, se discute muito se há necessidade do Brasil também possuir armamentos nucleares. O Brasil já tem ogivas nucleares? Eu realmente não sei. Não tenho autoridade para afirmar que tem ou que não tem. A única coisa que eu consigo afirmar para vocês é que esse fato ocorrido lá em 2004 mostrou muito bem que a comunidade internacional tem total entendimento que o Brasil, se quiser, tem plenas capacidades de alcançar o desenvolvimento nuclear para fins militares. A comunidade internacional sabe muito bem que o Brasil tem capacidade de se tornar uma potência militar nuclear. Espero que todos vocês tenham gostado, fiquem com Deus e nos vemos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Até mais!